No discurso de posse de Dilma Rousseff, nesta quinta-feira em Xangai, na presidência do Banco do BRICS, sigla para a união dos países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Lula seguiu à risca a cartilha que os chineses queriam ver e ouvir. Ele falou do incômodo que sente ao pensar que as negociações internacionais são feitas em moeda americana. Toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Em outras palavras, Lula deixou claro que o país é a favor da desdolarização da economia mundial, sem compreender a importância de uma reserva internacional que não seja uma moeda local. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. O que tanto Lula como os outros simpatizantes da ideia não conseguem enxergar é que uma moeda internacional ou qualquer outro mecanismo de reserva cambial serve para balizar todas as transações comerciais entre os países. Será que nenhum economista ou assessor do BRICS está vendo isso? Sem um mecanismo de reserva internacional, um país pode aumentar quantas vezes quiser o preço de suas negociações para conseguir vender mais e ilusoriamente conseguir mais moeda local. Assim, quando chegar a sua vez de vender, o país que comprou também vai aumentar os preços para conseguir mais e assim por diante. Será apenas a emissão de mais moedas locais, só que financiadas pelo país comprador, ou seja, vai gerar inflação. É como se fosse o próprio país emitindo moeda para compensar as perdas inflacionárias. O que acontece quando isso toda vez ocorre? Hiperinflação e recessão. Acabou. Lula, assim como os chineses e russos, querem fazer experiências, como ele mesmo disse no discurso, querem reinventar a roda. Uma moeda internacional de valor de referência ajuda a fazer com que os países não extrapolem a valorização de suas mercadorias e commodities. O comércio com o dólar, é preciso saber um pouco de história, começou com a venda de petróleo da Arábia Saudita. O governo americano, em 1944, foi até lá e bateu na porta com a seguinte proposta. Resumindo, nós oferecemos segurança militar para vocês e, em troca, só queremos que vocês vendam o petróleo em dólar americano para qualquer país que quiser comprar. Como os árabes sofriam muitas incursões perigosas, aceitaram a oferta dos americanos. E a partir daí, do petrodólar, é que se começou a usar a moeda americana como referência para transações internacionais. Que fosse o ouro, que fosse a prata. O que não pode ser é uma moeda de cada país, pois não haverá tetos de referência quando alguém quiser aumentar os preços nas negociações. Não há como dar certo. Como dissemos, vai ser a mesma coisa de emitir moeda pelo Banco Central. Para que se agregue valor, terá de ser trocada por uma reserva internacional. Caso contrário, é burro na água. Será que Lula vai passar o tempo todo do mandato dele falando de Bolsonaro? Até na China, onde ele deveria estar focado no que tenha de ser feito, não perdeu a oportunidade e voltou a descer o cipó no ex-presidente. Veja. Quando deixei a presidência do Brasil, eu jamais imaginei que a fome pudesse voltar no meu país. Eu jamais imaginei que pudesse haver o retrocesso em ciência e tecnologia, Luciana. Eu jamais imaginei que os mestres e doutores pudessem ficar 6 anos sem receber aumento na Bolsa. Eu jamais pude imaginar, Marina, que ele fosse destruir tudo que foi construído para cuidar da questão ambiental do nosso país, como eles destruíram. Rapaz,
Mas ele tem tanta vontade de destruir o que Bolsonaro fez que nos leva a crer que até ele mesmo reconhece que as ações do ex-presidente foram excepcionais. Por isso, ele não passa um minuto sequer, um discurso sequer, seja lá onde for, sem descer o pau no ex-presidente. É impressionante.